E aí, galera, tudo bem? Estamos iniciando nosso piloto aqui do nosso podcast, Test aqui drive. da Batista da Paz, onde a gente vai ter assuntos relevantes, convidados muito bacanas, conversando com a gente toda semana. E hoje a gente está aqui com um jovem, futuro pastor, seminarista da Igreja Batista da Paz, filho de pastor, deve ser roça, hein? É o Davi, está aqui conosco. Davi, fica à vontade, fale de você um pouquinho aqui para a gente continuar esse trabalho. Então, pessoal, uma boa noite a todos. A gente está fazendo esse test drive, fazendo de última hora para olhar para ali, né, Igor? Aqui tem uma multidão de gente aqui, viu, pessoal? Várias pessoas aqui, então tem uma multidão aqui. Dê o seu like aí, né? Então a gente está fazendo esse test drive e a gente decidiu fazer essa live para abrir o PJcast, né? Que é o podcast da Igreja Batista da Paz, né? E para mim é uma grande honra estar fazendo esse projeto junto com o Nuno, a irmã Kiara, o Eduardo, está aqui o irmão Gleice, o irmão Igor. E eu espero que nós venhamos trazer convidados relevantes, né? E que você venha estar acompanhando. Todas as sextas-feiras nós estaremos fazendo uma transmissão com um convidado especial. E que Deus abençoe vocês. E falando um pouco de mim, eu desde que eu me entendo por gente, eu cresci nesse ambiente, né? O ambiente da Igreja Batista da Paz. E eu não nasci crente, né? Que ninguém nasce crente. Né? Nasceu desviado. Não, eu nasci inimigo de Deus. Né? Ah, entendi. Eu nasci pecador, mas desde a minha infância eu fui instruído nos caminhos do Senhor. E o tempo foi passando, a gente foi se acostumando, mas eu me lembro que foi aos 13 anos, que foi um momento que eu decidi por conta própria. Olha, eu quero reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida, e eu pedi para ser batizado. E nisso que eu pedi para ser batizado, a gente abriu uma exceção, que nessa época só podia ser batizado a partir dos 16 anos de idade. Então eu tinha 13 anos de idade, mas eu estava tão convicto que eu queria reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida. Eu insisti com meus pais e eu fui batizado lá no sítio da igreja. Né? Então, resumindo aqui, ninguém nasce crente, mas eu fui criado no lar cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora ficou uma curiosidade aqui que o pessoal vai querer saber. Porque a gente vai estar aqui toda semana com o nosso líder, nosso apóstolo, né? Nosso Big Boss vai estar com a gente aqui. E como é que vai ser para ti estar entrevistando teu pai, cara? Tá aqui trocar esse jogo de bola com teu pai aqui, como é que vai ser isso para ti? Olha, é uma experiência muito diferente, né? Porque uma coisa é eu conversar com meu pai em casa, uma conversa de filho para pai, e muitas das vezes uma conversa de pastor para discipulador, né? Que além de meu pai, ele é meu pastor. Mas a ideia do podcast, ela tem uma coisa nova, porque vai ser um diálogo que vai ser transmitido diante de várias pessoas, né? Então vai ser um momento muito especial, né? Vão ser perguntas que muitas das vezes eu faço para o meu pai em casa, as pessoas vão ver eu fazendo as perguntas para ele ao vivo, né? Muita resenha, não tem? Sim, vai ter muita resenha, história, vai ter muita brincadeira, vai ter muita história. Então, eu estou muito feliz com esse projeto e eu acredito que vão ter perguntas durante esses podcasts que eu nunca fiz para o meu pai e que eu vou me atrever a fazer no podcast. Porque eu não sei... Tem coragem. Né? Tem coisa, pessoal, que a gente não se atreve a fazer em casa com o pai, né? Mas tem coisa que a gente se atreve a perguntar para o pai na frente dos outros. É uma medida de segurança, que na frente dos outros ele não vai te matar. É verdade. Eu acredito que na frente dos outros ele não vai brigar comigo, aí eu vou ter uma ousadia maior de fazer umas perguntas para ele. Dá tempo dele esfriar o sangue até chegar em casa e não querer te matar. Sim. Agora, dentro de casa, como é que vocês conseguem fazer essa separação? Eu que fico de fora, fico curioso. Como é que consegue separar? Porque eu vejo a apóstola na igreja falar, tem hora que ela fala Paulo, tem hora que ela fala apóstolo. Aí eu noto que quando ela chama Paulo, é porque o caldo está esquentando. É Paulo! Aí ali já é a esposa falando. E como é que é para vocês? Ou não tem isso? Mistura tudo? Na maioria das vezes, para falar a verdade, existe uma mistura, né? Mas assim, quando meu pai ele vai falar comigo como pastor, ele muda um pouco o tom, né? É mesmo? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Esses dias eu fui sair para evangelizar numa escola com um rapaz da minha célula e foi um evangelismo que a gente decidiu de última hora, né? Aí o irmão Caio foi lá em casa, a gente foi sair. E o meu pai na mesma hora ele me chamou e me perguntou como a gente ia fazer o evangelismo, né? Aí naquela hora ele mandou senta aí. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Uma coisa é você ir para uma escola proclamar o evangelho. Outra coisa é você fazer um evangelismo visando um fruto gerado dentro da Igreja Batista da Paz. Aí meu pai começou a aconselhar, olha, vocês têm que levar um panfleto com textos da palavra de Deus para a pessoa lá em casa,
e panfletos é que contém o endereço e o número da Batista, né? Ou de preferência, entrega um papel para cada pessoa de cada sala, para as pessoas anotarem o número do WhatsApp delas se elas quiserem ter uma conversa a mais com a gente, né? Mas tu não fica preocupado não, porque quando o caboclo é feião assim, que nem os nossos amigos, as meninas pegam e botam o nome para querer ser crente. Quando o caboclo é bonitão assim, as meninas não vão querer nem namorar contigo não, cara. Não tem essa preocupação não. Mas eu sou péssimo com o WhatsApp, então para mim não tem... Eu já percebi, não tem muito cara. Isso aí não, né? Então para mim não rola muito isso aí não, né? Tem mensagem que eu vou responder 2 semanas depois, né? Então não tem muita essa treta não, né? Mas eu estou contando esse exemplo para explicar quando é que meu pai ele fala comigo como pastor, né? Entendi. Quando o meu pai está conversando comigo como pai, é uma conversa que acontece sem ritual nenhum. Mais leve, né? É uma conversa mais leve. A gente, às vezes eu vou sair com ele para o sítio no carro e ali na ida para o sítio a gente conversa sobre outros assuntos. Às vezes a gente está assistindo uma televisão em casa, né? Mas para falar a verdade, na maioria das vezes tem uma mistura, né? Assim, É o contra-regra que está dizendo que ele tem que se ajeitar aqui na cadeira. Ô, Jesus. Continua aí, dá pra fazer o cara... Continua aí, continua. E pessoal, ó, eu vou logo adiantar para vocês. Eu nem sabia que eu ia ser entrevistado no podcast hoje, né? O combinado. Rapaz, covarde, viu? Eu mandei pra ele, é que ele não leu o WhatsApp, rapaz. Eu mandei pra ele, esse bandido. Então aqui, ó, tá de última hora, então não se preocupa com os erros, não, né? Vamos lá. Assim, eu tinha outra pergunta pra fazer, né? A gente vê que você é da Rede Jovem e lidera jovem, claro, né? Sua anta, né? Só um segundo aí, Sim. irmão. Melhorou aqui a postura? Tá por fora, rapaz. A gente tem aqui o pessoal que cuida de nós aqui, o cara no som, aí tem aqui o nosso amigo Eduardo que tá cuidando aqui da parte da organização, tem aqui a Kiara que tá ali de trás também, só mandando. Lembrando que há poucos minutos atrás eu tava ensopado de suor, né? Entendeu? Então aqui, não sei se dá dando pra você ver, mas eu tô bem acabadinho hoje aqui, né? Vamos bora lá. Agora, qual é na tua opinião, e eu acho que muita gente que está assistindo tem essa dúvida, né? Qual é o maior desafio de ser filho de pastor? A cobrança é maior, tu te sente pressionado a ser melhor do que os outros, o teu pai te cobra isso, ó, cara, tem que dar o exemplo. Ou não, é uma criança qualquer na igreja, quebrando tudo, esculhambando, é pequeno, quebra tudo. Eu posso contar desde lá de trás? Não, a gente não tem a noite todinha para ficar aqui também não, né? Então eu vou logo adiantar. Ele vai contar, eu nasci no hospital, cortei um umbigo. Não, meu filho, não faz tudo não. O pessoal tem que dormir. Lembrando, você pode mandar pergunta quando estiver ao vivo, viu? Pra gente responder. Eu vou contar só uma historinha, mas não é muito antiga não. Eu me lembro que teve uma vez que a filha de um pastor lá de São Luís, ela entrou em contato com a gente, comigo, com Gabriel e o Paulinho, meus irmãos. E ela convidou a gente a participar de um retiro de filhos de pastores lá em São Luís. Sério? Aí beleza, e a gente foi, né? Aí o Gabriel olhou pra mim assim, curioso, rapaz, bora ver como é que é esse negócio, né? Um retiro de filho de pastores, né? E a gente conheceu muita gente legal, né? Foi um momento de muita interação, muita comunhão, recebemos muito de Deus ali. Mas o foco desse retiro de filhos de pastores era tratar o trauma de ser filho de pastor, né? Aí eu me lembro... A gente pensa, pegou fogo no parquinho, a gente pensa que é tudo perfeito na casa do pastor, não. Aí estamos descobrindo, né? Mas teve um filho de um pastor daqui de Caxias, que eu me esqueço o nome do pai dele, mas o nome desse rapaz é Paulo, ele foi com a gente, né? Rapaz, tu tá falando de ti, né? Que tu é filho de pastor e Sim. O nome do teu pai é Paulo. É. Aí, agora conta a verdade, conte. Aí beleza, a gente se juntou, ficou eu, o Gabriel e o Paulinho ali junto, né? E a gente olhando aqueles jovens, cada um contando o seu trauma, né? Aí eu mais o Gabriel, o Paulinho e o rapaz lá, o Paulo, que é outro filho de pastor que estava com a gente sentou no particular. Rapaz, a gente não tem trauma nenhum. Parece que a gente é os únicos daqui do retiro que tá de boa, assim, né? Misericórdia. Então no nosso caso, tem muitos filhos de pastores que têm problemas, né? Mas o caso meu e dos meus irmãos, graças a Deus, a forma da gente ser criado foi muito leve, né? Nunca teve assim, o máximo que tinha era lá na infância, às vezes... Eu estava ali na escola e um rapaz um jovem tirava a onda porque meu pai era pastor, mas isso foi algo assim que nunca me feriu, nunca, né? Tanto que a criação foi mais ou menos assim, o meu pai ele nunca obrigou a gente a ir para a igreja. Nunca teve esse conselho, eu quero que enquanto vocês estiverem aqui debaixo do meu teto, vocês vão para a igreja. Nunca aconteceu isso, né? A forma dos nossos pais criarem a gente
foi de uma forma bem leve, era no conselho, né? A gente tinha devocionais diários dentro de casa. Então, com o tempo, a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo do Evangelho. E quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu fui começando a desejar, querer ser filho de Deus mesmo, né? Porque no começo eu ia porque eu gostava, né? É a igreja dos meus pais, eu tenho meus colegas aqui, mas com os meus 12 anos eu senti, o Espírito Santo ele me tocou, ele me regenerou e me convenceu a tomar uma decisão em Cristo. Glória a Deus. Mas assim, no caso do meu e dos meus irmãos, a gente já conversou várias vezes sobre isso, a gente nunca teve trauma por ser filho de pastor, né? Porque às vezes parece que é uma coisa, ser filho de pastor é ser filho de um pai e de uma mãe, né? Tu deu sorte, porque eu tenho um trauma de ser filho do meu pai. Eu tenho um trauma. Não, porque é tanto trauma que tem para ter, a pessoa vai ter trauma por ser filho de pastor. Né? É verdade. Não, graças a Deus. A gente tem uma pergunta aqui legal, né? Que tem os dons, né? O cara tem o profeta, o mestre, o apóstolo, o evangelista. E a gente vê que tu gosta muito de ir nas escolas, pregar, levar a palavra, aí vai junto com os colegas da igreja, com a Marvanise, com o Tiago. Você se julga o quê? Já entendeu qual é o teu dom? Tu é profeta, tu é evangelista, tu é apóstolo? Ou ainda não conseguiu chegar nesse feeling ainda? Eu costumo sempre dizer que a gente não deve perder tempo procurando saber qual é o nosso dom ministerial. Né? O importante é a gente saber que quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém. E o que um filho de Deus ele faz? Em primeiro lugar, o filho de Deus ele tem direito à mesma herança de Cristo Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Né? E quando a gente fala do dom ministerial, tem os dons do Espírito e tem os dons ministeriais. Quando você faz parte de uma congregação, você tem que fazer conforme as tuas forças, tudo aquilo que foi posto nas tuas mãos para fazer. Então, qual é a minha forma de ver essa questão dos dons? Eu sempre procurei fazer na obra de Deus aquilo que está ao meu alcance fazer. Aquilo que eu sei, rapaz, isso aqui dá para me fazer. Talvez eu não faça com tanta perfeição igual alguns, mas eu sei que com o que eu sei dá para me gerar um fazer fruto um aqui, pouquinho, né? Então, no ministério, eu costumo dizer que o dom mais difícil que tem é o dom de pastor. E eu vou explicar para vocês por que e também é o dom que as pessoas menos querem, né? Todo mundo quer ser profeta, quer ser Elias, né? Quer ser evangelista para pregar para a multidão, para pregar para o mundo. Mas o pastor, ele tem a desvantagem de ter que fazer um pouco de tudo. E ele ganha e tem que cuidar, né? Sim, então, o evangelista não. O pastor ele vai ter que evangelizar as vidas. Consolidar. O pastor vai ter que ser mestre para discipular e ensinar e consolidar. E ele vai ter que ser profeta para levar uma visão de crescimento para a igreja. Então o dom mais completo que tem é o dom de pastor, porque por mais que nem todo pastor seja profeta, mas o pastor em certos momentos do ministério dele, ele vai ter que se deixar ser usado na unção de profeta para levar a visão para a igreja. Então o que eu costumo dizer, né? Teve uma vez, eu não vou contar, né? Não vai contar, não? Não posso contar. Eu vou contar só uma experiência. Eu tive uma experiência numa vigília que a gente começou a clamar pela glória de Deus. Né? Eu me lembro que a glória de Deus ela veio naquele ambiente, estava só eu, o pastor Herbert e o irmão Diego, que é vigia. A glória de Deus encheu o templo de uma forma tão poderosa que a gente ficou cambaleando. Nós três caímos, ficamos quase uma hora no chão orando em outras línguas. E eu me lembro que nesse momento, o pastor Herbert, que na época nem era pastor, ele foi no meu ouvido e falou o dom que Deus ia me usar. Só que foi algo tão particular que eu não conto isso para ninguém, né? Porque o que acontece? A partir do momento que eu contar o dom principal que Deus me usa ministerialmente, né? Isso vai se tornar uma pressão em cima de mim, né? Porque por mais que você tenha, por exemplo, o dom de evangelista, o dom de pastor, a palavra de Deus ela nos ensina a se aperfeiçoar no dom. Então, por mais que você tenha o dom de profeta, você tem que aperfeiçoar aquele dom. Se você tem um dom de evangelista, se você não aperfeiçoar, você não vai gerar muito fruto naquele dom. É verdade. Então, o importante é a gente fazer o que o Senhor botou para a gente fazer. Glória a Deus. O papo tá bom, né? Deixou o cara falar aqui, é filho do apóstolo mesmo. Fala, que é uma beleza. Tá com quanto tempo que tu terminou teu seminário? Já tem quantos anos já? Eu sou ruim de data, mas se eu não me engano... Foi 1 ano, 2, 3 anos? Foi em 2019. E como é? Então, recente, né? Então, na tua visão, como é fazer um seminário pastoral nos dias de hoje, quando tem pastores na internet que falam para o cara ser desigrejado, falam para o cara não dizimar,
fala pro cara sair da igreja. Onde você vai, você é bombardeado para deixar de seguir o teu chamado. Então, como foi para ti ficar nesse seminário, apesar das lutas? Eu queria ver o teu ponto de vista de fazer um seminário no dia de hoje. Olha, quando a gente fala dessa onda da internet, né? A internet ela só está expondo o que sempre existiu. Então, muitas das vezes a gente abre lá na internet e tem um falso pastor. Um falso pastor que... É o pastor fake, né? É. Pastor fake. Não, o pastor fake. É um pastor fake que, por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor da Xuxa, né? E o pastor da Xuxa... Como é que é, rapaz? Da Xuxa Meneghel. Por incrível que pareça, a Xuxa ela tem um pastor, né? Entendeu? O pastor da Xuxa Meneghel, ele apoiou uma postagem da Xuxa. A Xuxa ela propôs a ideia de reescrever a Bíblia. Né? De atualizar, né? Foi. E depois que o pastor foi defender a Xuxa, a gente foi entender que a Xuxa só falou aquilo porque ela aprendeu com o pastor. Ou seja, um pseudo pastor que rejeita a inerrância da Escritura Sagrada. Mas quando a gente vai ler a história da igreja primitiva, a gente vai perceber que esses falsos pastores, eles sempre estiveram presentes. Né? O que acontece? O advento das redes sociais piorou isso, porque deixou isso visível a todos. Tá entendendo? Então, antigamente, na época da igreja primitiva, ou então mesmo no período ali dos séculos passados, que não tinha esse advento da internet, era muito mais fácil os pastores de verdade protegerem um rebanho desses lobos. Né? Então, o que acontece? Hoje é uma época que o seminarista ele é mais cobrado. Né? Porque, por exemplo, tem perguntas que se faziam para o apóstolo Paulo, ali na época da igreja primitiva. Tem perguntas que se fazem hoje que não se faziam naquela época. É mesmo? Então, por exemplo, o cara que hoje ele entra no seminário, ou então a moça, a jovem que ela entra no seminário teológico, ela tem que saber que ela está sendo preparada ali para o que daí vier. Ela está sendo preparada para proteger o rebanho de um possível pseudo pastor que está levando as suas vidas e as suas ovelhas para longe da sã doutrina. O apóstolo Paulo vai falar lá em Timóteo, né? Como foi um podcast de última hora, não deu para trazer a Bíblia aqui. Né? Mas se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que haverá um tempo em que não suportarão as sã doutrinas, mas trarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O que a gente mais se vê hoje, o cara que ele está revoltado com a igreja, ele não quer se congregar, ele não quer ter aquele compromisso de ser discipulado, de estar lutando contra o pecado ali debaixo de um discipulado sério, ele vai procurar um pastor na internet que incentiva ele a ser cristão com uma vida mundana. E é o que mais tem na internet. Desse jeito. Por exemplo, hoje aqui no Brasil está crescendo muito essa onda de que a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Está crescendo muito essa onda de um amor cristão que não julga o pecado segundo a reta justiça. Então, por exemplo, você vai ouvir muitos pregadores na internet que vão dizer a seguinte questão para você. Ó, independente da vida de pecado que você tem, não se preocupa com isso, porque Jesus ele já pagou alto preço na cruz, Jesus é amor e ele te aceita do jeito que você é. A pessoa que ela está seguindo esse tipo de doutrina, ela está tendo seus ouvidos amassageados com uma doutrina errada e ela nem percebe que ela está indo para o inferno com esse engano. Né? Eu costumo dizer a seguinte forma, a pessoa que ela atrai mestres segundo os seus próprios desejos, se ela, ainda nesse mundo, ela não se arrepender do erro que ela está seguindo, lá no inferno ela vai ter tempo para xingar esse pseudo pastor que ela amou aqui nesse mundo, entendeu? É até uma coisa muito pesada, né, mas é uma época que a gente precisa ficar alerta, ou seja, o seminarista ele tem que estar atualizado. Rapaz, o que os meus discípulos estão ouvindo ali na internet, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre procuro estar me atualizando do tipo de falsa doutrina que está surgindo no momento para me chegar e falar para os discípulos. Né? Então, o seminarista hoje ele tem que conhecer a sã doutrina com profundidade, ele tem que manejar bem a palavra de Deus e, o mais importante, ele tem que estar atualizado daquilo que o diabo está fazendo através dos seus falsos pastores. Né? Beleza. É porque ele veio despreparado. Se ele tivesse preparado... A gente está observando, né? O cara, quando namora, ele quer casar, né? Sim. A gente tá namorando aí. Agora vai. Tá querendo dar mais um... O pastor tá feliz, né? Que vai nascer o netinho dele. É o Januário, né? É o Januário.
Onde eu quero chegar? Você está namorando para casar, em breve vai estar saindo da Rede Jovens. A gente queria saber qual a tua visão dessa geração, desse tempo todo que você ficou na Rede Jovem, teu ponto de vista, como é que está a saúde desses jovens hoje dentro da igreja, como é que eles estão se formando, porque essa geração que vai substituir o nosso lugar. Eu até brinco com meu filho lá em casa, quando ele faz uma coisa errada, eu digo, meu Deus, é o futuro da geração esse aqui, olha o que ele está fazendo. Então eu queria ouvir, essa geração de jovens, na qual tu está tão inserido e que tu está quase se despedindo, qual é o teu ponto de vista desses jovens? Não, em primeiro lugar, mesmo que eu case, em um período não muito longo, eu pretendo permanecer ainda na Rede Jovem. Uns 10 anos, né? Uma vez eu vi tem um pastor jovem na internet, né? Eu não sou muito fã dele, mas tem uma coisa que ele falou muito interessante, que é o pastor Iago Martins, né, do canal 2 Dedos de Teologia. Ele é um cara assim, jovem, de 31 anos de idade, e ele é casado, ele é pastor de uma igreja, ele não é o pastor de jovens dessa igreja, ele é o pastor da congregação. Ele disse que até hoje, ele, mesmo tendo um líder de jovem na igreja dele, ele frequenta a Rede Jovem dia de sábado, mesmo sendo pastor da igreja. Que bênção, né? Ele falou o seguinte, olha, mesmo sendo pastor de uma igreja, eu ainda não me sinto preparado para abandonar a Rede Jovem, né? Entendeu? Então ele é um pastor de 31 anos que ele frequenta todas as redes jovens da sua igreja. Mas então, ele vai frequentar, ele não vai como membro ativo, né? Sim. Ele vai assistir o culto, ele participa, né? E eu pretendo ainda ficar muito tempo na Rede Jovem, né? Uns 20 anos? Não. Ainda um bom tempo, não, 20 anos. mas Nuno, tu tá perguntando assim sobre essa geração. Isso que a geração que tá lá, porque a gente vê, a gente já tá ficando velho, né? A gente tinha uma geração que o pessoal gostava de fazer gincana, gostava de se animar, e a gente viu que o povo tá ficando, o jovem tá muito tímido. Sim. Tá um pouco mais tímido. Eu queria, tu tá lá dentro, dizer, não, esse jovem, o futuro dele é melhorar, eu acho que eles vão tomar conta desse cajado quando a gente sair daqui, ou tu acha que tem muitos pontos a serem que foram piorados, ou alguns pontos que foram melhorados dessa geração que está aí agora? Olha, cada geração tem as suas vantagens e desvantagens, né? Eu também não posso chegar aqui e dizer que essa geração atual que eu faço parte não presta. Aí eu vou mandar o vídeo aí e vão falar mal de ti, ó. Cuidado, viu? Eu não posso falar isso porque tem muita gente boa nessa geração, né? Mas eu quero falar um pouco primeiro do ponto negativo, né? O que eu percebo, porque eu comecei a frequentar a Rede Jovem muito cedo, eu tenho 28 anos de idade hoje, mas eu comecei a frequentar a Rede Jovem ali com meus 11 anos de idade já, né? Então eu fiz parte ainda de uma geração um pouco mais antiga, né? Eu ainda peguei aquela parte que não tinha rede social, né? Eu peguei aquela parte que a gente tinha o costume de acabar a Rede Jovem, ficar até 11 horas da noite na porta da igreja conversando. Só para ter uma ideia, eu mais o irmão Yaris e o Gabriel, a gente participava de quase todas as células da Rede Jovem, né? A gente é de pé. É um viciado, então, um viciado. Assim, aí a gente era da célula do Marcos, aí tinha a célula do Marcos, depois da célula do Marcos tinha um jogo de bola, aí dia tal tem a célula lá na casa do menino do Tamareneiro, dia tal tem a célula lá no outro bairro, no Sabiá, né? Então o que eu estou percebendo? Era até uma conversa que a gente estava tendo aqui antes do podcast com o irmão Eduardo, a irmã Kiara, é que a geração atual, ela convive, olha para ali, ó. Vai cá também. A geração atual, ela está se deixando escravizar pelo tédio, né? Ou seja, por causa desse advento da rede social, não é muito comum você ver aquela juventude ativa, né? Que acaba a Rede Jovem, após embora ficar no templo para fazer uma vigília, né? Conversar, bater papo. Né? Entendeu? Tipo, por exemplo, agora, por que eu não estou dizendo que isso é geral? Porque, por exemplo, perto de mim tem pessoas que não são assim, né? Por exemplo, até umas semanas atrás a gente estava fazendo, todo sábado depois da Rede Jovem a gente fazia uma vigília até 11 horas. Né? Sábado agora vai acabar a Rede Jovem, a gente vai dormir lá no sítio da igreja, fazer uma vigília e voltar no domingo, entendeu? Então tem ainda, nessa geração, por mais que essa geração seja uma geração um pouco indiferente, uma geração que só participa do culto e volta para casa, por mais que, na maioria das vezes, é isso que a gente encontra, mas ainda tem uma turma que tem a chama acesa no coração, né? Mas uma coisa assim que vai fugir um pouco do espiritual, que eu me lembro que antigamente na Rede Jovem, a galera não tinha medo de se expor, né? É verdade. Hoje parece que a galera tá tão traumatizada que você faz uma piada, a pessoa fica reclamando de bullying.
Então eu me lembro que a gente ia pro retiro, tinha a rede jovem, ela era cheia de personagens, né? Tinha aquele irmãozinho que 3 meses antes do retiro estava prometendo que ia andar sobre as águas. Então, então tinha, e o que eu estou percebendo hoje? A galera hoje tem medo de se expor, tem medo de passar vergonha. Tá? Eu, por exemplo, como eu ainda peguei um pouco da geração passada, eu sou um cara assim que eu faço uma loucura, eu não estou nem aí, né? Porque eu aprendi um pouco com essa turma, eu fiz parte da célula do Gilson, né? Da célula ali do Marco Viana, né? Então eu sou um cara assim que eu não tenho medo de me expor, né? Até hoje eu estou com 28 anos, mas às vezes eu faço Glória uma... a Deus. Então o que eu estou percebendo é uma dica para essa geração de hoje. Galera, para de besteira e não tenha medo de se expor, né? No reino de Deus você tem que ser livre, né? Se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então o que eu estou percebendo é uma galera que tem medo de fazer loucura por causa de Cristo, né? Tipo, eu estou contando desse irmão, é uma história antiga, mas esse irmão, ele passou... Depois tu me passa o contato dele, por favor. Ele passou mais de um mês antes do retiro jejuando para andar sobre as águas, cara, entendeu? Então eu percebo assim, é uma loucura, o cara passou vergonha, mas não tá nem aí. Tá o nem cara aí. se consagrou, jejuou, entendeu? Então o que eu estou percebendo é a galera, qualquer coisinha que tu faz... Eu sei que uma vez eu fiquei na frente do jornal com o Paulinho. O Paulinho, meu irmão mais novo, ele é um cara dessa geração atual que ele não se encaixa nesse padrão, né? Entendeu? O Paulinho, ele ficou reclamando comigo. Rapaz, Davi, a gente fez o jornal e os meus colegas lá do mundo que estudam comigo na escola não zangam com essas brincadeiras e o pessoal daqui da igreja zanga. Zanga, incrível, né? Então o que a gente está percebendo é uma galera muito ofendida. Na época antiga, na geração antiga, a geração atual tem que aprender um pouco com a geração antiga. A geração antiga não tinha medo de se expor por causa de Cristo e não tinha medo de se expor para os amigos, né? Galera, quando você está ali na rede jovem, você está entre irmãos. Você é verdade. Tá entre amigos. Você pode não... mangar. Então, exatamente. Então, o ambiente da rede jovem tem que ser um ambiente leve, né? Tem que ser um ambiente onde você brinca, onde um coloca apelido no outro, onde as pessoas, onde a rede jovem é cheio de personagens, personalidades distintas. Então, o que eu estou percebendo? Por causa desse advento da rede social, a pessoa ela tenta se encaixar dentro de um padrão, né? Entendeu? Rapaz, eu tenho que me encaixar dentro desse padrão. Eu sou o jovem do worship, né? E de trás da tela, né? Então eu tenho que me vestir desse jeito, né? Eu tenho que falar igual o Luca Martini, né? Eu tenho que seguir o exemplo ali do David Leonardo. E a geração antiga tinha uma parada muito legal, que todo mundo era servo de Cristo, mas servia a Deus dentro da sua personalidade própria. Não tinha medo de ser você mesmo. Isso faz então falta, eu não sei se deu para o pessoal entender, né? Deu sim. Né? Rapaz, eu sei que se deixar a gente passa a noite todinha aqui, né? A gente queria agradecer o Davi, a galera toda que esteve com a gente. Davi, hoje foi o teste, bacana, gostei demais, viu? Você não superou superou não. Aí tem que olhar para É ali, o que eu mano. esperava, né? Pessoal, a gente não sabe nem para onde olhar direito. É tanta câmera aqui, eu tô me sentindo famoso, entendeu? Aí, eu queria nesse finalzinho agora que você deve mandar sua mensagem final pra gente, pros jovens, pra igreja. Fica à vontade. A câmera é sua. Eu quero citar um texto da palavra de Deus, né? Pode não. Ah, pode sim. Pode, né? Pode. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século. Glória a mas Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, pessoal, como eu falei para vocês, por mais que a geração nossa atual, e eu estou me encaixando nisso, a gente tenha os nossos problemas, nós como servos de Cristo, a gente não pode se limitar ao padrão desse mundo, né? Se tem um padrão dentro da igreja que a gente vê que está errado, é uma geração que se ofende fácil, é uma geração que não sabe servir a Cristo de acordo com a personalidade que Deus lhe deu. Verdade. Bora quebrar esse paradigma, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz, Davi, para não se conformar com este século, não se conformar com esse mundo? Pela renovação da mente. E quando a gente fala em renovação da mente, a gente vai muito naquele clichê, é ler a Bíblia. É ler a Bíblia, mas ouvir os irmãos mais maduros, né? É ler a Bíblia, mas confessar os teus pecados para tuas irmãs em Cristo, né? É verdade. O que está acontecendo hoje? A galera hoje ela peca e tem medo de confessar, cara. Quer saber uma coisa que eu fiz muito, Nuno? Assim, até hoje eu faço. Eu confesso muito meus pecados, tanto para minha família, como também para irmãos em Cristo meu, né? Então isso é uma coisa, a galera tem tanto medo de se expor que a gente está perdendo aquela prática do confessar, né? E quando a gente confessa os nossos pecados, que é uma ordem da palavra de Deus, do livro de Tiago, a gente está renovando a nossa mente, né? Quando você confessa os teus pecados,
você renova a sua mente, né? Você vai ouvir um conselho de alguém que é mais maduro na fé. Então, se a gente quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que aprender a renovar a nossa mente, né? Tanto na comunhão como na meditação da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, foi um prazer muito grande receber o Davi aqui. Você viu que o cara é safo, o cara conhece mesmo, viu? E a gente queria pedir que você que está assistindo a gente, que você se inscrevesse no canal, que você desse o like, para dar o apoio aqui, porque você vai sempre ter uma palavra aqui nesse lugar. Convidados maravilhosos, muita resenha e muita palavra do Senhor. Queremos agradecer vocês. Em breve teremos também um canal de cortes. Você não teve tempo de assistir o culto todo, o podcast todinho, né? Aí você pega, entra no canal de corte, assiste lá, viu? Assiste os pedaços que mais chamam a atenção. Isso. Né? Que Deus abençoe vocês. Foi muito bacana. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Desligou? Rapaz, olha aí o roteiro que tu não leu.